Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para a nossa última aula da semana, tá? Continuando falando do sistema imune inato. Olha só, a primeira coisa que nós temos que nos defende, que nos protege, que é considerado parte do sistema imune inato é o nosso epitélio, tá? Seja ele epitélio interno ou externo, mas ele é a primeira coisa que nos defende. Tanto que quando você tem ali um machucado, ralou, queimou, tem que ter muito cuidado com essa pele para que ela não infeccione, né? O problema de quem se queima é a infecção, ok? Então, mostra a importância do nosso tecido epitelial íntegro. Ele é que nos defende. Sem o nosso epitélio, a gente está sem defesa nenhuma. Aí o sistema imune, as células, elas não, muitas vezes não dão conta, geram uma infecção que pode se tornar uma infecção generalizada. Então, manter a integridade do nosso epitélio é fundamental. Por isso que qualquer machucado, né, seja no epitélio interno como uma úlcera, ele é muito preocupante, porque ele tem que ser tratado, aquele tecido tem que cicatrizar para evitar que gere uma infecção naquele local, tá? Então, o epitélio é a nossa primeira linha de defesa. Nós temos o epitélio interno, né, que são as mucosas. Além desse epitélio interno nos defender, nos proteger, né? Lembra lá de todas as características do tecido epitelial, célula justaposta, sem matriz extracelular, né? Tudo isso serve para defesa. Esse epitélio, muitas vezes, ele secreta muco, tá? E esse muco, ele tem função protetora, né? Então, eu tenho, como a gente já falou, no meu tecido externo, a gordura, né? Que ela é uma cera de defesa, dependendo o órgão, que nem o estômago, vai secretar ali um muco que contém glicoproteína que auxilia o estômago. Eu tenho também no meu epitélio cílios que ficam constantemente se movendo, né? E essa movimentação ciliar, isso é muito importante, principalmente no aparelho respiratório, né? Então, nos brônquios, bronquíolos, esses microcílios que se movem, eles expelem muco junto com o microorganismo. Tanto que quando eu tenho alguma doença, né, que como a fibrose cística, que impede a movimentação desses cílios, a pessoa fica constantemente com infecção, sempre tem uma infecção. Então, no meu epitélio, a presença do muco e de cílios é fundamental para a minha defesa, tá? Porque esses cílios que estão no epitélio, eles se movem e quando eles se movem, eles arrastam micro-organismos, eles impedem que o micro-organismo consiga penetrar pelo tecido, ok? No intestino, né, a gente tem o peristaltismo, que é a contração da musculatura, e isso mantém os micro-organismos em movimento. Então, se o micro-organismo está em movimento, ele não consegue aderir à superfície, aderir ao epitélio e causar infecção. Lembra que para causar infecção ele tem que ser reconhecido, né? Ele tem que se aderir, ele tem que se fixar à sua célula específica. Então, esses movimentos, tanto do peristaltismo quanto dos cílios do sistema respiratório, impedem, né, a infecção, né? Impedem que o micro-organismo consiga se fixar ali, assim como o muco, né, que é produzido pelos epitélios dos órgãos específicos. Então, é a primeira defesa que temos a nosso favor, o epitélio junto com os apêndices desse epitélio, né? O muco que ele produz, o cílio que ele possui, o peristaltismo que ele tem. Isso é fundamental para a nossa defesa, né? Para impedir que a gente tenha uma infecção, porque contato com micro-organismo a gente tem constantemente. Outra característica do nosso epitélio que eu já comentei com vocês lá na microbiologia é a nossa microbiota nativa.
né? Os meus próprios micro-organismos, que são micro-organismos bons, eles protegem contra a infecção de micro-organismo ruim. Se o local está ocupado por uma bactéria boa, ele não pode ser ocupado por uma bactéria ruim. Por quê? Porque essas bactérias vão competir por nutriente, por sítio de adesão, né, pelo local de adesão, com os micro-organismos patogênicos. Então, elas estão ali aderidas ao local, uma bactéria boa, impede que a bactéria ruim contamine e cresça e cause infecção, tá? Esses micro-organismos podem produzir substâncias antimicrobianas também. A minha própria bactéria pode produzir uma substância, como um ácido lático, que impede o crescimento de outro micro-organismo. Então, é uma defesa. A minha microbiota, ela também me defende contra micro-organismos patogênicos. A minha microbiota auxilia, né, o epitélio a produzir esses peptídeos antimicrobianos. E aí, se eu tenho o quê? Se eu tenho a morte dessa minha microbiota, eu tomei muito antibiótico sem consentimento, eu tive lá uma dor de barriga, perdi minha microbiota, o que que acontece? Vai levar a micro-organismos patogênicos crescer e causar doença, tá? Então, se eu perco a minha microbiota, eu fico sem essa defesa e eu posso ter crescimento de micro-organismos patogênicos oportunistas, tá? Por isso que é importante a manutenção da nossa microbiota, por isso que é importante quando tem vários dias de dor de barriga, né? Fazer uso de repositores da flora, para que você tenha logo ali a reposição de uma flora nativa, de uma flora boa. Mas, se eu tenho também crescimento exagerado da minha microbiota, também não é saudável, tá? O meu corpo, ele controla a minha microbiota. Então, crescimento exagerado da minha microbiota me mostra que eu tenho falta de regulação do crescimento pelo sistema imune inato, e aí também leva a doença. Então, tudo é um controle. Eu não posso ter micro-organismos demais, né, bons, a minha microbiota ela tem que estar dentro de um controle. Mulher sabe muito bem disso, porque às vezes a própria microbiota vaginal perde o controle, você tem uma baixa do sistema imune, a microbiota vaginal ela se prolifera exageradamente e causa corrimento, né? Então, assim, é o seu próprio micro-organismo que ele é bom, mas ele é bom dentro de um limite. A gente não pode nem ficar sem ele, nem ter ele em excesso. Mas esses micro-organismos da microbiota é considerado a nossa primeira linha de defesa, tá? As células são as células é a nossa segunda linha de defesa do sistema imune inato. Então, primeira linha de defesa do sistema imune inato que eu mostrei lá no primeiro slide, as barreiras físicas e químicas. Segunda linha de defesa do sistema imune inato, as células fagocíticas. Então, eu tenho células com funções fagocíticas, que elas vão fazer a fagocitose, a destruição dos micro-organismos. Que células são essas? Macrófagos, neutrófilos, mastócitos, células dendríticas e naturais killer, todas as células do sistema imune inato, né? Eu tenho aqui, ó, um epitélio, micro-organismo aderindo ao epitélio. Se esse micro-organismo consegue barrar a barreira, a primeira linha de defesa, que é penetrar o epitélio, né, passar pela defesa antimicrobiana, proteínas antimicrobianas, passar pela barreira epitelial, eu tive um corte aqui, ó, pode ver que rompeu, aí o micro-organismo entra, eu tenho como segunda linha aqui as minhas células fagocíticas, células dendrítica e macrófago, eles vão prontamente reconhecer os pumps desse micro-organismo e fagocitar esse micro-organismo e fazer a destruição, tá? Então, do meu sistema imune inato, a minha primeira linha de defesa é a minha barreira natural, meu epitélio, as substâncias o muco que esse epitélio produz, as bactérias que moram ali nesse meu epitélio, a minha microbiota nativa, as bactérias boas que moram ali. É a primeira defesa que eu tenho. Se esse epitélio é rompido, eu tenho a ação da minha segunda linha de defesa, que são as células. As células do sistema imune inato, aí elas vão fagocitar e destruir esses micro-organismos que conseguiram passar pela primeira linha de defesa,
ok? Bom, gente, é isso, é bastante conteúdo já para essa semana, né? Como a aula é online, gravada, eu vou falando, vai seguindo, então gera muito conteúdo para vocês. Eu espero que vocês estudem, não deixe o conteúdo acumular. Imuno não é tão fácil, imuno não é tão simples, não vão confundindo, vão anotando as coisas no caderno, vai, pausa o vídeo, anota no caderno, dúvidas me mandem, tá? É, eu estou, né, de repouso, mas eu posso ir conseguindo responder vocês aos poucos. Assim que eu puder, ficar sentada, eu vou fazer uma aula online para tirar dúvida com vocês, ok? Assim que for possível, eu faço uma aula online para que vocês tirem dúvidas. Então, anotem as dúvidas de vocês no caderno, para que quando a gente for fazer essa aula online, vocês saibam o que me perguntar, ok? Boa semana, fiquem com Deus, se cuidem.